Eu recebi a notificação que a RV está ao vivo. Acredito que sim. Uhum. Então, nós já Recebi a... estamos ao vivo na página da Reviver. Vamos visualizar aqui. Então, a gente vai agora fazendo os testes para iniciar a nossa transmissão. Esperar o pessoal começar a acessar a nossa live. Vamos verificar aqui como é que está ficando. O pessoal que estiver entrando na live já pode começar a dar um feedback para nós nos comentários relacionados a como é que está o áudio, se estão conseguindo ouvir bem a gente. Lembrando que as perguntas da última live será respondida durante essa live hoje, enquanto a gente vai fazendo os testes aqui. É importante fazer os testes antes para garantir que as pessoas estejam ouvindo bem a partir do momento que vocês começarem a conversar mesmo sobre esse assunto que é tão importante, né? Ok. Nós estamos online aqui na página, estou observando aqui. Eu vou abrir ela aqui numa outra página aqui. Conseguindo ouvir bem a gente. Ok. Vai dar um retorninho aí. Então aqui as pessoas estão começando a acessar a nossa live. Vamos ver. Aqui eu vou conseguir ter o controle legal aqui das informações. Ok. Vamos ver. Estamos a 1 minuto online. Nós temos aqui a primeira participante, Adriana Terezinha Gonçalves. O som está muito bom. Muito obrigado, Adriana, pelo feedback. A gente realmente precisa bastante da ajuda de vocês, né, para que a live funcione. Essa é a nossa terceira live na página da Reviver, né, .blog.br, com o objetivo de falar de um assunto tão importante que é essa questão das drogas, né? Eu lembro que nas primeiras duas a gente abordou um assunto um pouco mais abrangente sobre a questão das drogas, questão cultural, a dificuldade, né, que se tem para ajudar uma pessoa com a dependência, até por causa das amizades que ela tem, porque às vezes ela faz um tratamento, volta lá, né, para o ambiente ou para o bairro onde ela morava e acaba tendo contato novamente e acaba dificultando para que ela se mantenha distante, né, daquela questão do consumo das drogas. Lembrando também que a gente teve algumas perguntas na página que ficaram para ser respondidas hoje. Aí a gente vai passar essas perguntas, né, para o Anderson e também para o Edivaldo para poder responder para nós. Aí eu gostaria, para aproveitar agora o início da nossa live, que vocês pudessem fazer uma apresentação novamente, né, tanto o Anderson quanto o Edivaldo, para que as pessoas conheçam um pouco mais vocês, seja assistindo agora ao vivo a nossa live, ou seja, assistindo ela gravada depois na página. Vamos começar então com o Anderson. Tu poderia se apresentar novamente para nós, Anderson? Boa noite a todos, né? Me chamo Anderson Cris, né? Sou consultor em dependência química. Acredito que muitos que vão participar dessa live hoje já me conhecem, né? Conhecem um pouco do meu trabalho. E estamos aqui novamente para poder falar um pouco mais, né, sobre tratamento, né, e muitas outras coisas que estão dentro da área da dependência química, né? Muito obrigado, Anderson, mais acostumado a te chamar de Cris. Obrigado pela apresentação, né? O pessoal assim já fica um pouco mais à vontade, já te conhece um pouco melhor. Agora vamos conversar novamente com o nosso convidado, que é o Edivaldo, que participou com a gente da live na semana passada. Ele também é consultor em dependência química e também pode contribuir bastante com a gente, né, com relação a esse assunto. Pode se apresentar para nós, por favor, Edivaldo? Boa noite a todos, né? É um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Edivaldo, eu sou um dependente químico em recuperação, vivendo em recuperação já há alguns anos, e hoje trabalho na área de dependência química como consultor terapêutico, né? Espero que eu consiga pegar algumas das suas questões aí, trazer alguma informação em relação a essa doença aí que está... nós estamos enfrentando a epidemia aí do coronavírus, mas a dependência química não deixa de ser também uma pandemia e nós precisamos da ajuda de vocês para poder debelá-la, né? Fica aqui o meu agradecimento, muito obrigado a todos os participantes e fiquem à vontade aí para fazer as perguntas, né? Os nossos números vão ser expostos aí e entrem em contato com a gente. Muito obrigado e vamos lá.
Muito obrigado, Edivaldo. Realmente ajuda bastante para a gente conseguir conhecer um pouco melhor vocês e ficar um pouco mais à vontade. Nós convidamos assim o público da página que possam ir acessando. A gente vai ter a resposta das perguntas do vídeo anterior, da live anterior, mas também eles podem fazer novas perguntas durante a live hoje e também podem sugerir até alguns assuntos para serem abordados nas próximas lives. Geralmente nós fazemos essas lives a cada 15 dias, né? Vamos configurar assim para que a gente possa elaborar conteúdos que sejam importantes para o público. E aí a gente avisa antecipadamente nas páginas, nas redes sociais, né, com relação à live e a data e o horário certinho que vai ser feito. Nós temos aqui, ó, temos a Kátia Voltz, que entrou agora na nossa live, temos o Thiago Dias também, que está dando boa noite para todo mundo. E assim o pessoal vai entrando e a gente vai acompanhando. Eu gostaria de puxar um dos assuntos que foi abordado na semana passada, que daí talvez vocês podem ajudar um pouco, né? Eu lembro que foi falado um pouco com relação à questão do tratamento, três tipos de tratamento, por assim dizer, né? Vocês podem me relembrar quais são os três tipos de tratamento que são oferecidos? Porque tem o involuntário, tem o voluntário e tem mais um que eu não recordo. Anderson poderia falar a respeito disso? Na verdade, existem diversas formas de tratamento, né? Mas os mais conhecidos, né, é o voluntário, né, onde é feito em comunidades terapêuticas, né, e quando o paciente ou o dependente químico, ele quer realmente e procura ajuda, né, para fazer tal tratamento. Tem a internação involuntária, né, que é uma modalidade que existe já há algum tempo, que é contra a vontade do dependente químico, né? Onde ele mora, o ambiente que ele mora, a família não consegue de nenhuma forma retornar a essa situação, contornar essa situação, convencer ele de um tratamento, é onde vem a internação involuntária, né? Juntamente com um profissional da área e um médico, né? Atestando, alegando a necessidade de um tratamento involuntário, né? E tem a internação via judicial, né? Mais conhecida como compulsória, que é quando a família procura, né, esses meios para poder estar internando também, não deixa de ser de forma involuntária, né, o meio judicial, mas que é com a ordem do juiz, né, onde ele determina, né, devido ao pedido da família, a internação compulsória, né. Aí ele vai determinar o tempo necessário, juntamente com a instituição e os restantes dos profissionais que trabalham nessa área. Obrigado, Cris. Só vamos dar boa noite aqui para a Denise Colbo, que ela entrou aqui na nossa live também, e o Ricardo Vidal também. Então, pessoal, se vocês puderem ir compartilhando a live aí com seus conhecidos, seus amigos, parentes, para que o máximo de pessoas possível possa tirar algum tipo de benefício da conversa de hoje. Então, Anderson, tu falou para mim a respeito do tratamento voluntário, o tratamento involuntário e o compulsório. Conversando com a Kátia, que ela tem o perfil ali dentro do site da reviver.blog.br, ali ela fala a respeito de que no tratamento involuntário, num dos artigos, também é necessário um tipo de uma notificação de um exame, eu não lembro qual é o termo correto, para que a pessoa possa realmente receber esse tratamento, no caso, né? Como se fosse alguém da área de saúde precisa dar um atestado falando que ela realmente precisa ser internada de maneira involuntária. Como é que funciona isso? Não, exatamente, com certeza, né? Não é só simplesmente a família decidir internar involuntariamente a esmo sem ter, de fato, um profissional da área da saúde, né, que vai atestar a necessidade, né? Então, para se tornar uma internação legal, uma internação involuntária, com certeza sim precisa de um laudo médico, de um atestado, alegando a necessidade dessa internação involuntária, corretíssimo. Mas aí eu te faço uma pergunta, que é uma coisa que me chama a atenção. Uma pessoa ela já não quer o tratamento que a família está tentando propor para ela. Ele não está disposto a isso. Aí a família vai tentar uma segunda alternativa que vai ser o involuntário.
Mas como que a pessoa vai procurar um médico para atestar que ele precisa ser internado involuntariamente? Não é difícil de acreditar que isso aconteça? Aí qual é uma É, na verdade, alternativa que a família na pode ver... ter? Desculpa? Qual é uma alternativa que a família pode ter? Porque ela não vai conseguir levar ele para fazer um exame para atestar que ele precisa de um tratamento involuntário. Ele não quer isso. Como é que a família pode fazer nesse caso? Sim, com certeza. Quando a família procura uma internação involuntária, procura uma instituição profissional da área que entenda e decide internar involuntariamente o seu familiar, na verdade, essa ida a um profissional da saúde para alegar e atestar a necessidade desse tratamento se torna inviável, porque como ele já não quer a internação, né, dificilmente ele vai querer realmente ir num profissional da saúde para testar a própria internação dele. Né? Então, isso geralmente é feito, em a maioria dos casos, quase 100% dos casos é feito. Primeiro é feito a internação. Ele chegando, né, o paciente ou o interno chegando dentro da instituição de escolha da família, o local adequado onde ele vai fazer o tratamento, automaticamente toda instituição tem um profissional da saúde, tem um médico psiquiátrico, né, que vai atender ele logo na chegada dele dentro da instituição, é onde ele vai alegar e automaticamente a instituição vai comunicar o Ministério Público, né, da sua presença para tratamento. Aí quanto tempo ele vai precisar ficar em tratamento? Daí é uma outra questão, né? Eles vão analisar caso a caso, é isso? Na verdade, por lei, hoje, é, o máximo, né, que pode internar involuntariamente, deixar o seu familiar, o interno, um prazo de 90 dias. Né? Só que tem muitos casos que eu presencio que, na verdade, isso ele se renova, né? Porque chega ao término dos 90 dias, desintoxicou, que é o período de desintoxicação, né? De 90 a 100 dias. E, na verdade, o paciente está ainda apresentando comportamentos inadequados e é avaliado pela área da psicologia, pelos psicólogos, médico, equipe multidisciplinar, pelos profissionais qualificados que trabalham na instituição, que realmente ele não está apto a voltar ao meio familiar ou à sociedade. Então, o médico avalia juntamente com a equipe, e vê se realmente há necessidade de ser prolongado por mais 3 meses esse tratamento. Entendi. Vamos puxar um pouquinho agora para o Edivaldo, porque daí tem essa questão que depois eu volto contigo, Cris, porque eu percebi que existe uma similaridade do involuntário com o compulsório, porque o involuntário precisa também de um atestado médico, de alguém do profissional de saúde para atestar isso. E no caso do compulsório é um juiz realmente que determina a internação, né, compulsória daquela pessoa. Mas depois a gente volta nesse assunto de novo. Edivaldo, eu vi algumas postagens relacionadas à tua pessoa pela internet e vi que tu trabalha bastante com palestras também, né? Sim. Hoje eu tenho um nicho assim do meu trabalho que ele é voltado para palestras e eu trabalho bastante a área comportamental. Né? Hoje eu não trabalho só com a dependência química, eu entendi, assim, dentro da minha busca, dentro dos meus estudos, que a dependência química ela é só assintomática, a doença em si ela é muito mais abrangente. Então, eu tenho alguns convites, eu trabalho, faço bastante, hoje, né, mas nem tanto, né, devido à situação que a gente está vivendo. Mas eu faço bastante apresentações, sim, em relação à dependência química e principalmente em relação à recuperação. Legal, isso é muito bom. Então, além dos problemas assintomáticos, que é o problema da droga em si, tem os problemas emocionais, problemas culturais, outras coisas que direcionam para isso, né? Só que eu gostaria de fazer uma pergunta para ti dentro dessa linha. Tu já deve ter lidado com muitos adolescentes, né? Com muitas pessoas. No teu ponto de vista, assim, qual seria um dos motivos mais fortes para fazer com que um adolescente venha a se encontrar numa situação dessa, de ter a curiosidade para conhecer as drogas a ponto de se tornar um dependente? Tu consegue ter uma ideia? O uso geralmente ele começa pela recreação, curiosidade, oferta.
eu tenho o hábito de dizer assim nas minhas palestras que eu comecei a usar drogas pelo grito de liberdade, percorri o caminho do hábito e quase morri no buraco da depressão, né? Ou seja, assim, o indivíduo ele não se torna um dependente químico na hora em que ele vai usar a droga. Geralmente, ele tem uma porta de entrada. Hoje em dia, nós temos uma porta de entrada muito grande que é dentro da sua própria casa, né? Muitos dependentes químicos que eu conheço começaram a usar dentro da sua própria casa. Outros são induzidos pelos amigos, pelo ambiente que vive, mas a grande maioria é isso, né? A curiosidade. Depois, daí a se tornar um dependente químico, tem algumas outras características. Geralmente, o dependente químico ele já nasce com uma predisposição, alguns chamam de fator X, né? Que essa predisposição é que vai fazer com que o indivíduo se torne um dependente químico. É evidente. Às vezes o indivíduo ele não tem o fator X, mas ele usa a droga um decorrer de tempo longo, ele fica exposto ao uso de droga e ele acaba se tornando um dependente químico. Uma das grandes dificuldades, que é o nosso tema de fala, né, da nossa fala, que é a dificuldade de tratar o dependente químico, é justamente isso. Nem todo dependente químico, nem todo usuário, nem todo usuário ele é um dependente químico. Na verdade, assim, falando em porcentagens, a porcentagem dos usuários ela é menor para o dependente químico. Eu não sei hoje, mas o último censo que foi feito, para cada 10 usuários, 4 são dependentes químicos, os outros 6 não são dependentes químicos, eles são usuários. Então, a doença ela não se desenvolve em todo indivíduo, ela se desenvolve em alguns indivíduos. E, geralmente, esses que desenvolvem a patologia da adicção, da dependência química, são pessoas que já nascem predispostas a isso. É lógico que aquele que insiste em ficar usando droga vai acabar utilizando. E a grande maioria inicia dessa maneira que eu estou te falando. É induzida pelo ambiente, por pessoas, é curiosidade, é oferta. Se nós formos avaliar hoje, a oferta ela é dantesca, né? Ela é uma coisa assim que, para todo lado que você olha, é uma coisa estapafúrdia, chega a ser. Esse negócio da divulgação da narguile, tantas outras coisas aí. São os cigarros, vocês vão me desculpar, mas eu vou falar também, esses cigarros mentolados, cigarros de sabores, isso daí nada mais é do que um convite ao adolescente a vir conhecer as drogas. Lógico, primeiro se conhece as drogas lícitas, bebida, cigarro, tabacos perfumados e assim consecutivamente. Daí, para o indivíduo passar a experimentar uma outra substância, é muito fácil. Olha só, muito obrigado. Realmente bem esclarecedor as tuas informações, né, a tua opinião relacionada a esse assunto. E por saber que tens contato com muitas pessoas, né, com relação a essas palestras, faz com que a gente consiga ver que tens um conhecimento mais abrangente da situação. Na minha opinião, eu também acredito que aqueles cigarros eletrônicos, né, que sai aquela fumaça, aí eu vejo muitos vídeos pela internet, o pessoal fazendo círculos, fazendo desenhos, flechas, brincando com a fumaça daqueles cigarros eletrônicos. Então eles acabam transmitindo uma ideia que aquilo é legal, que aquilo é interessante, e o jovem começa a ter curiosidade dentro dessa área, dentro dessa linha, né? Então realmente é como se fosse uma propaganda, como eles faziam na época. Eu lembro muito das propagandas antigas, aquelas da Marlboro, que aparecia um homem elegante em cima de um cavalo, numa colina, né, para divulgar cigarros, bebidas e tudo mais. Então eles passam uma ideia de que aquilo é bom, de que aquilo é importante até para a pessoa se reafirmar como homem, como mulher, né? Exatamente. Na verdade, o que acontece, né? O dependente químico ele tem uma deficiência no seu sistema de compensação de prazer. Então, hoje, a mídia, até os próprios traficantes, né, eles se utilizam disso para conquistar o público jovem.
Em São Paulo, eu não sei se aqui teve esse fenômeno também, mas em São Paulo, os traficantes trouxeram de volta uma droga que há muito tempo não se via em São Paulo, que é o tal do lança-perfume, o tal do loló. E por que disso? Porque para conquistar o público jovem. Aquilo é uma coisa assim que outrora, na década de 70, era utilizado nos bares, essas coisas. Existe uma certa liberação disso daí. E o que acontece? Eles trouxeram isso de volta hoje porque o jovem, o adolescente, ele acha bonitinho aquilo ali, ele acha interessante aquilo ali, né? E acaba sendo conquistado e daí para frente para pular de uma coisa para outra. Volto a frisar, hoje não só os traficantes, mas a indústria da droga, né, que nós temos a indústria da droga, ela se utiliza desse marketing negativo para convencer os nossos jovens a fazer o experimento de certas drogas. Muito obrigado, então, Edivaldo. Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas e nas mensagens da página. Nós temos aqui mais pessoas entrando. Tem o Felipe Pereira, tem o Charles, tem a Thaís de Andrade, também entrou aqui, ó, involuntário agora apenas em clínicas. Tem a Kátia Voltz, deixou também uma mensagem bem interessante. A Priscila, Muriel Santos. Então o pessoal está entrando aqui, tá contribuindo bastante aqui nos comentários. E a gente vai tentar abrir aqui também a questão daqueles comentários que ficaram para ser respondidos da última live. Antes disso, eu gostaria de falar com o Cris. Ô Cris, com relação a essa questão do tratamento, porque eu tô aqui em Florianópolis, né? Então aqui é uma situação. Aí no Rio Grande do Sul é outra. Mas com relação às casas que tem para tratamento, né? Eles têm que ter algum tipo de autorização do governo local para funcionar? Na verdade, assim, o que acontece hoje em dia? Todo familiar, né, que vai procurar um tratamento adequado, o que acontece? Na verdade, hoje, a internação involuntária, por lei, realmente, só se pode em clínicas e hospitais, né? Uhum. O que as instituições hoje atualmente estão fazendo? Estão tentando se adequar da melhor forma para chegar no padrão de um ambiente de saúde, né? Muitas delas falta o quê? É um ambulatório, né? É uma ala hospitalar mais conhecida, né? Que tenha todo o equipamento, tenha médico 24 horas, enfermeiro 24 horas, ou técnicos de enfermagem 24 horas. Então, estou encontrando muita dificuldade para poder fazer isso, porque, na verdade, é um investimento muito alto, né? E muitas vezes o financeiro não vai chegar, né? Os valores, porque se trata de instituições particulares, né? Mas quem tem instituição particular sabe que o custo é muito alto para manter uma instituição. É um gasto muito alto para poder manter os profissionais, manter uma alimentação de qualidade, manter um ambiente terapêutico. Então, muitas vezes, vai de encontro com aquilo que a lei realmente pede. Porque eu acredito que o intuito da maior parte das instituições é realmente estar proporcionando um tratamento de qualidade e ajudando na recuperação. Mas, infelizmente, hoje está assim, né? Tem muitas instituições trabalhando irregularmente, fazendo um tratamento que, na verdade, não é tratamento, né? Pensam que estão tratando, mas, na verdade, não estão tratando. Então, tem uma dificuldade muito grande nisso aí. Entendi. Porque eu fiquei curioso, porque foi um dos comentários aqui na página, mas agora eu consegui compreender. Isso é uma legislação federal ou vai mais relacionado à questão do município mesmo? Não, é nacional, na verdade. Nacional? Entendi. É Eu em lembro. todo o Brasil. Isso aí, na verdade, é como eu estava falando, tem instituições que estão trabalhando de forma inadequada, né? Mas, assim, arriscado a qualquer momento passar por uma fiscalização e ter que fechar e automaticamente mandar todos os pacientes ou internos para casa, novamente, né? Entendi. Eu tô tentando, vou entrar aqui na página da Reviver rapidamente, que eu lembro que tu colocou uma matéria aqui na página da Reviver. Só um minutinho.
que fala a respeito de uma... Deixa eu ver aqui. Para contribuir aí com o que o Anderson estava falando, esse negócio da dificuldade de se fazer a documentação do custo da clínica, do custo do local de tratamento, acaba gerando muitos lugares clandestinos, acaba gerando lugares onde os profissionais não têm capacidade, não têm habilidade para lidar com os seus pacientes, né? Muitas vezes assim não tem, é totalmente despreparado, porque as instituições, igual o Anderson foi bem feliz quando ele disse assim, a grande maioria, quando começa, elas começam realmente voltadas para tratar o dependente químico. Só que eu tenho observado uma coisa, que à medida que eles vão avançando, que eles vão buscando as suas documentações, a sua legalização e as dificuldades que eles vão se deparando pelo caminho, o custo das coisas e tudo, o que acontece? Eles acabam mudando o seu trajeto para poder, buscando facilidades, e nisso que eles vão buscando facilidades, eles deixam de ter um profissional qualificado e, em alguns casos, acabam colocando pacientes que ainda nem terminaram o seu tratamento para poder colocar ali como funcionários, você entende? Então, acaba matando o tratamento em si, né? Igual o Cris falou, a grande maioria começa dentro de uma mentalidade em prol do paciente, mas aí vai se deparando com essas dificuldades e acaba que a sua filosofia vai ficando pelo caminho. Entendi. Interessante essa questão, né? Porque realmente ter um ambulatório com todos os equipamentos necessários, um profissional 24 horas por dia, não deve ser coisas baratas realmente. Eu achei aqui a matéria na página que eu queria falar contigo, Cris, que foi uma matéria que saiu no terra.com.br, que vocês compartilharam ali com o público. Sancionada a lei que permite internar usuários de droga à força. Tu consegue falar brevemente sobre essa lei novamente, a ideia dela? Sobre a Lei 13.840, né? Então, mas assim, ó, esse artigo aí, na verdade, quando fala, ficou meio. Eu, particularmente, eu acho um pouco agressivo, né? Internar à força, na verdade, entendeu? Mas como passaram essa informação aí, eu achei que foi de uma forma. Para uma família, né, que vai ler sobre esse artigo, ficou um pouco agressivo, na verdade, né? Então, essa lei, né, ela entrou em atuação agora, ano passado, né? Só que, na verdade, como eu já havia falado, a instituição que quer investir, que quer fazer uma ala hospitalar, né, que quer se adequar corretamente, dependendo do estado e dependendo da cidade que já exerce, que já tem essa instituição, já está em funcionamento, está encontrando dificuldade, sim, para poder regulamentar, certo? Muitas vezes é a própria comarca, é a promotoria da cidade, né? Aqui perto de nós aqui tem uma cidade que realmente quem tem instituição aqui nessa região está encontrando uma certa dificuldade, sim, para poder manter e fazer essas adequações, porque na verdade pessoas que muitas vezes, né, não digo nem dos donos das instituições, presidentes das instituições, na verdade, o próprio poder público, muitas vezes não sabe realmente definir ou distinguir qual é o intuito real da instituição, né? Eu acharia que isso eles deveriam se envolver mais e apoiar, sim, essas instituições que têm realmente o intuito e o interesse de recuperar essas pessoas, né? Isso é muito importante e eu acredito que vai fazer total diferença, né? Porque a dependência química, os profissionais que trabalham na área da dependência química, hoje ainda no Brasil não são realmente reconhecidos, né? Diferente de outros países, né, que os profissionais que trabalham nessa área são muito bem remunerados, são reconhecidos,
tem carteira assinada, e etc. e tal, né? Entre outros benefícios. E ainda no Brasil, ainda se encontra muita dificuldade. É difícil ter uma instituição que realmente faça isso devido à dificuldade que tem para se poder trabalhar. Mas na verdade, eu acho que não é só na área de dependentes químicos, eu acho que a burocracia por trás de qualquer tipo de segmento no Brasil hoje passa por muitas dessas dificuldades, né? A questão de burocracias que são desnecessárias, que dificultam o crescimento, né, de certos estabelecimentos, e principalmente um desses que é de tanta importância, que é para dependentes químicos. Eu estou observando aqui na página que tem a Renata conversando com a Denise Couto, a Juliana Prado também estão conversando aqui durante a live, e elas estão Uhum, debatendo assuntos aqui dentro da live, que é bem interessante, né? E uma uhum. delas responde a respeito de que infelizmente acabam tendo contato com profissionais que não são tão capacitados assim para realmente tratar de maneira humana aquela pessoa que é dependente químico, né? Então realmente essa preocupação das famílias deve ser bem grande, né? Na tua opinião, Edivaldo, tem essa preocupação das famílias é, desejarem ajudar o familiar a encontrar um local adequado, mas o medo de não ser o melhor local para ele? Infelizmente, Leandro, isso não é verdade. Lamento te informar, mas o familiar geralmente ele chega na instituição completamente desesperado, desestruturado emocionalmente, e muitas vezes eles vêm e eles são levados pela aparência do lugar. E eu vou te dizer uma coisa que me choca muito dentro da minha área, é ver uma coisa assim, a grande maioria dos familiares, eles não perguntam sobre o tratamento que é dispendido, eles estão preocupados com a comodidade que o lugar pode dar para o paciente. E olha, pasme, a pergunta mais comum do familiar, quando é involuntária, ele tem como fugir daqui? Por quê? Porque a família ela já está tão desgastada, ela já está tão. Porque, na verdade, ela quer simplesmente, naquela hora de desespero, se livrar daquele problema. Então, lógico que dentro de alguns dias, quando a família se reestrutura, ele já está lá há algum tempo, aí ela muda. Aí é que ela vai procurar saber como é a instituição. E muitas vezes aí ela já está enredada dentro de uma instituição que não oferece uma estrutura boa, uma estrutura de profissionais, entende? A família, na verdade, quando ela chega em desespero, ela se torna, de certa maneira, com perdão da palavra, né, mas é bem isso mesmo, a família ela se torna um alvo fácil para pessoas inescrupulosas que atuam nessa área aí. E graças a esse tipo de gente, assim, o nosso trabalho, a desvalorização que nós sofremos, eu acho que até um pouco é resultado disso, né? Porque algumas pessoas, elas agem de má fé. Pega a família a fragilizada, desestruturada, e é isso. A família, no momento ali, ela não está buscando pelo tratamento, ela está buscando por se livrar do problema. É evidente que quando a família ela já tem um conhecimento, ela já sabe sobre como o funcionamento disso, ela já tem um acompanhamento, por isso eu volto a frisar, né? Eu sempre falo sobre isso, o quanto é importante a família se tratar, sem a família ter um conhecimento, fica muito difícil, né? Mas a grande maioria, infelizmente, eles não procuram saber. Alguns até vêm indicado, né? Hoje a gente tem muito isso que vem indicado. Eu tenho o hábito de dizer para os meus pacientes às vezes eles dizem assim, que nós só estamos focados no dinheiro. E eu falo para eles assim, na verdade, vocês estão equivocados porque é o seguinte, para cada um paciente que eu mando para a rua que ele recai, a imagem da instituição a qual eu trabalho, ela fica, de certa maneira, denegrida. Quando eu pego e eu mando um paciente para a rua e esse paciente fica bem, eu tenho 4 outros que vão vir, e isso eu estou falando para você porque é um trabalho de acompanhamento que eu já faço. O Cris sabe que eu já trabalho há alguns anos na área. Então, eu fiz esse levantamento. Para cada
indivíduo que eu coloquei na rua e ele se manteve por um ano limpo, ele me trouxe 4 outros pacientes, entende? Então, tipo assim, é muito mais vantajoso, até financeiramente para mim, eu tratar o indivíduo para que ele não volte mais, né? Mas as famílias, geralmente, elas não têm essa estruturação, esse tipo de informação. E era muito importante que todos fossem em busca de informações para saber sobre a instituição. Tu sabe que tu falou de um assunto que eu achei bem interessante, que fala a respeito da fragilidade da família, né? Ela precisa resolver aquela questão, precisa resolver aquele problema. Aí se aproveitam desse momento. É mais ou menos o que eles fazem quando a gente perde alguém, algum familiar na morte. A gente sentou lá numa funerária para definir as questões do funeral, eles se aproveitam naquela situação ali, tudo que eles puderem morder da pessoa, da família, até coisas que são desnecessárias eles vão fazer, né? Eu fiquei sabendo aqui na nossa região em Florianópolis que eles cobravam uma média de R$ 500 por 3 garrafas de café no local, sendo que a família poderia levar, né? Só que na hora da tristeza ali acaba fechando o valor, nem percebe o que está pagando, né? Porque R$ 500 para 3 garrafas de café é bastante, né? Então eu acredito que nesse momento de fragilidade algumas empresas podem, algumas pessoas, né, podem de certa forma tirar vantagem das famílias. E é por isso que existe a questão do consultor em independência química, assessoria em independência química, que é para facilitar esse momento que a família vai procurar ajuda para resolver esse problema, né? E até é interessante que eu possa estar participando, dando esse apoio aqui para a página da Reviver, porque eu acredito que seja um assunto muito importante. Eu não tenho outras formas de contribuir de alguma forma para as famílias, mas dando apoio aqui para o Cris, eu sinto que eu estou fazendo, entre aspas, né, uma parte dentro daquilo que eu posso fazer à distância, porque eu estou aqui em Florianópolis e vocês aí no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de aproveitar agora esse momento de a gente pegar algumas perguntas ali da página que ficou da live anterior e passar para vocês responderem, tudo bem? Tudo bem, ok. Então nós temos aqui na live anterior, tivemos aqui bastante perguntas. Vamos ver aqui. O Anderson Pedroso, ele perguntou na semana passada o seguinte: após o tratamento, quando o paciente recebe alta, é necessário de alguma medicação? Quem gostaria de responder? Pode ser eu? Pode ser, Cris. Assim, ó, na verdade, quando o paciente recebe alta e se ele foi diagnosticado pelo médico responsável na instituição e foi prescrito alguma medicação durante o tratamento dele e surtiu algum efeito, essa medicação, não importa qual seja a medicação, e for constatado que há necessidade dele, após tratamento, continuar usando essa medicação durante um certo período, pós-tratamento, não tem problema algum. Entendi. Vamos ver se a gente olha aqui mais alguma pergunta aqui. Eu não sei se o Edivaldo quer acrescentar algo, Edivaldo, em cima disso aí? Bom, o que acontece, assim? Geralmente, todo dependente químico, depois de algum tempo de uso de drogas, ele acaba gerando uma comorbidade. Ou, às vezes, até a própria dependência química já é uma comorbidade em cima de uma outra patologia. A comorbidade é uma patologia na base de uma outra patologia. Então, a grande maioria, quando chega para nós aqui para ser tratado da dependência química, acaba se constatando que ele tem outras comorbidades. Síndrome do pânico, ansiedade, depressão, algumas outras patologias de fundo que se sobressaem em cima da dependência química. Então, quando se constata isso daí, acaba que quando o indivíduo sai da clínica, do CT, e ele recebe alta, ele vai acabar, continua tomando um medicamento para isso. Só que tem que se frisar uma coisa: esse medicamento que geralmente o indivíduo vai continuar tomando após o tratamento, não é em relação à dependência química. Geralmente, a dependência química, o indivíduo vai tomar um medicamento para estabilizar ali a abstinência dele até a fase de passar a abstinência.
Assim que ele passar a abstinência, o medicamento que ele vai continuar tomando é para outras situações, que não a dependência química. É para ansiedade, é para depressão, é para ausência de sono, não é para dependência química. Então, ou seja, ele sai, ele teve lá a alta da sua internação, ele vai continuar tomando um medicamento que não para dependência química, são para outras patologias que surgiram na base da dependência química, que é muito comum. Entendi. Então tá respondida a pergunta, espero que ele fique satisfeito, né, com a colaboração de vocês. Tem aqui uma pergunta que ela estava cobrando aqui, ó, de que a gente realmente deveria responder na próxima live a pergunta dela, que é a Ruiara Alves. A Ruiara Alves, ela pergunta assim: e quando sair de clínica, como ele deve fazer se tiver colegas de trabalho que usam drogas? Isso eu lembro que foi citado na semana passada, que era com relação à questão cultural, né? Se ele volta ali para a região onde ele morava, se as pessoas continuarem usando drogas em volta dele, com as mesmas características, ele acabaria tendo recaídas, né? Mas aqui é especificamente falando a respeito de colegas de trabalho, né? Então ele conseguiu se livrar do problema que ele tinha, agora ele volta para trabalhar numa empresa e os colegas têm o costume de usar drogas. Como o Edivaldo comentou, a proporção, né, de 10, 4 se tornam dependentes, é isso, né, Edivaldo? Isso é uma média. Uma média, né? Então, nesse Isso. caso, como é que poderia citar? É mais uma questão de se afastar mesmo, né? Sim, olha só, igual nós estávamos discutindo, né, um pouco antes da live, eu estava fazendo um atendimento e eu falava para o meu paciente, né, ele me perguntava sobre as principais características da adicção, que nós chamamos adicção à doença. As pessoas elas frisam muito o uso de droga, mas na verdade a doença em si ela não é o uso de droga. O uso de droga ela é só uma fatia dentro dessa doença comportamental. Essa é uma doença biopsicossocial, ou seja, ela é física, mental e social, ou espiritual, como a gente diz dentro do tratamento. E o que acontece? Se o indivíduo ele faz um tratamento, só que ele volta para o mesmo ambiente, ele pode até resistir durante um tempo. Mas quando ele tiver uma desestruturação emocional, que ele estiver sentindo uma dor emocional, provavelmente o melhor lenitivo para essa dor emocional vai ser o uso de droga. E se ele está ali em contato com ela, quais são as chances dele resistir a ela? É praticamente nenhuma, né? Eu gosto, dentre tantas definições que existem da dependência química, tem uma delas assim que eu acho fantástica, né? A dependência química ou a adicção. A adicção nada mais é do que uma doença que priva o indivíduo da habilidade de lidar com suas emoções. Então, o que acontece? Eu estou já há muitos anos aí em abstinência, só que é o seguinte, eu tenho dias que eu ainda tenho dificuldades com as minhas emoções e em alguns momentos eu ainda penso no uso de droga. É evidente, hoje eu não sinto vontade de usar, mas às vezes eu ainda penso. Por quê? Porque dentro do meu sistema de compensação, todas as vezes que eu sinto uma emoção que eu não consigo conter ela, que eu não consigo lidar, e não pense você que é só uma emoção ruim, porque se eu estiver muito eufórico, eu também vou me lembrar da droga, e eu estiver perto da droga, fatalmente eu vou usar. Então, seria um tiro no pé, um desafio, se colocar muito em risco o indivíduo que depois do tratamento resolver permanecer perto de alguém que usa drogas. Puxa, muito obrigado. Eu acredito que como é que eu vou relembrar o nome dela aqui? Nome diferente? Ruiara Alves. Então ela deve ter ficado satisfeita também com a resposta. Agradeço o Edivaldo por ter respondido para nós. Dentro dessa linha, Cris, gostaria de acrescentar alguma coisa? Na verdade, assim, só pegando um gancho do Edivaldo em relação a fazer o tratamento e voltar para o mesmo ambiente que convivia, que vivia, né, seja ele familiar ou no trabalho, né, enfim, realmente para o dependente químico é difícil se manter, porque na verdade ele viveu durante muito tempo
daquela forma no uso, né? Vai para um tratamento, reaprende a viver, aprende a se conhecer, saber os seus limites, passa por todo um processo terapêutico, e se torna apto a voltar. Só que, como o Edivaldo falou, se trata de uma doença emocional e comportamental. Então, a partir do momento que ele possa passar por um grande estresse na sua vida, enfim, automaticamente ele pode voltar para o uso. Então, como é falado dentro da literatura, lugares, pessoas e hábitos, né? Os evites, né? Então, isso é primordial para o dependente químico, para o indivíduo conseguir viver em recuperação, é a prática desses princípios. Muito obrigado, Cris, também pela resposta. Eu estou com um site aberto aqui, eu vou transicionar aqui a imagem para o público, fazer a transição aqui, eles vão conseguir ver o site da Reviver, na verdade, né? Aí eu vou conversando com vocês, enquanto eles estão vendo o site. Aqui dentro do site da Reviver, Cris, que eu estava analisando aqui, teve uma postagem que foi muito interessante que a Kátia fez, que falava a respeito do adoecimento psicossomático em mães de dependentes químicos. Eu vou abrir aqui o artigo. Eu estava lendo ele e achei muito interessante essa questão. E até um dia, quem sabe, eu consigo convencer a Kátia de conversar sobre esse assunto com o público também, né? Talvez seja um pouco mais Sim. difícil. Mas aqui, ó, adoecimento psicossomático em mães de dependentes químicos. Eu estava lendo que muitas vezes elas não estão com problema físico realmente, mas às vezes o sofrimento, a dor, o silêncio que elas têm faz com que elas acabam desenvolvendo doenças físicas mesmo. Então, o psicológico, o emocional é capaz de até fazer com que a pessoa venha a adoecer realmente, né? Porque aqui ele fala assim, ó, tendem a interiorizar um estado de angústia e tristeza e a experiência dos sentimentos de fracasso, culpa e solidão. Então as mães começam a sentir esses sofrimentos internos e isso começa a refletir nelas em problemas físicos mesmos. Aí não saem exames, os médicos não conseguem entender o que está acontecendo, embora ela esteja com os efeitos realmente de uma doença. Então é uma matéria bem interessante, apenas como uma sugestão, né, para o público acessar o site, dar uma lida um pouco mais a fundo nesse assunto e quem sabe até compartilhar essa matéria com as mães que estão passando por isso, que sofrem realmente muito profundamente e acabam prejudicando ou afetando até o relacionamento com o cônjuge, com outros filhos, com parentes, por conta de não saber lidar direito com um filho numa situação dessa de dependência química, né? Realmente não é uma situação muito simples, muito fácil. Mas voltando aqui para nossa live, então, aí eu gostaria de fazer algumas considerações, porque senão a nossa live vai se estendendo demais, e eu nessa live eu não anotei quantos minutos faz. Faz 49 minutos que nós estamos online. Estamos quase dentro de 1 hora já de live. Então eu gostaria de pedir para que aqueles que estiverem assistindo, se quiserem passar algumas perguntas agora, que daí eu vou estar visualizando aqui com mais atenção as mensagens, para fazer mais algumas perguntas para vocês antes do encerramento dessa live de hoje. E também eu gostaria de pedir algumas considerações de vocês com relação ao tema para a próxima live. Eu sei que o Cris tem uma surpresa, né? Tem mais um convidado também, teremos 3 pessoas aqui online para conversar com a gente. E vai ser transmitido pelo Facebook, pela página, vai ser transmitido também pelo Instagram, né, desse convidado. Então vai ter uma outra opção aqui para a gente poder acompanhar. Tu gostaria de falar um pouquinho mais para nós aí, Cris, sobre esse assunto? Assim, né? Eu e o Edivaldo, nós estávamos conversando, acredito que foi ontem, se eu não me engano, né? E queríamos realmente pedir para quem estiver participando, né? E está nos vendo agora nesse momento, que estamos pedindo sugestões para abordar novos assuntos aí na próxima live, né? E vamos ter um convidado aí especial, um profissional da área, um psicólogo, né? Um excelente profissional que vai estar participando junto também e falando sobre esse assunto aí que foi escolhido, né? Por quem está nos assistindo. Entendi. E o convidado, quem vai ser? O convidado é o psicólogo André, né, que já trabalha uma determinada
alguns anos já na área da dependência química também. Então, se mostrou bem interessado com a nossa iniciativa, né, de fazer essas lives e quer participar também, né, e passar um pouquinho da experiência dele e do conhecimento dele. Edivaldo, eu sei que a nossa live foi mais um bate-papo novamente, né? Na minha opinião, eu gosto de lives assim que sejam conversantes, que a gente possa tirar as dúvidas, porque para mim é como se eu estivesse lá do outro lado, assistindo vocês, né? Estou aqui para tirar as minhas dúvidas, estou aqui aprendendo com vocês também, e eu gostaria de ouvir a tua opinião, o que que tu achou, né, do assunto que a gente abordou aqui, um assunto muito abrangente. Então, às vezes, a gente vai poder precisar pegar um ponto específico do interesse do público para destrinchar bem. Mas, na tua opinião, como é que tem sido as lives? Bom, eu fico muito grato, né, pela oportunidade de estar participando ao conversar com o Cris sobre isso aí, o que nós estávamos discutindo? Qual é a nossa proposta? A nossa proposta é que o público nos traga as suas grandes questões, porque o nosso intuito é justamente esclarecer as questões do público, né? Então, nós chegamos a essa conclusão que seria bastante interessante que o público trouxesse para nós as suas maiores questões, inclusive, dentre a nossa conversação, antes eu até tinha falado para o Cris, de repente a gente pegar as perguntas que fossem mais... Opa, estamos perdendo a conexão É com um o assunto Edivaldo. que a gente nem Voltou. domine tanto. Voltou, Oi, Edivaldo. Estava travado, mas voltou agora. Pode às vezes continuar. talvez... Tá. Então, às vezes, esse assunto, assim, nós deixamos, assim, aberto, nós chegamos a essa conclusão que seria interessante o próximo abordagem, o próximo assunto, nós fazermos em cima daquilo que o público tem a curiosidade, aquele assunto que nós não temos o conhecimento, nós vamos em busca de alguém que possa nos ajudar e nos esclarecer, para poder esclarecer as questões aí do público, né? Por exemplo, assim, ó, eu gosto muito da parte da codependência, da parte da família. A maioria das minhas palestras, elas são voltadas para a questão familiar, né? E você estava falando sobre isso daí. E eu estava viajando. Tanto que está sendo estudado, já era para ter sido voltado, eu nem sei a que pé anda isso aí, mas a codependência se tornaria uma patologia também, né? Ela ia ter o seu próprio CID, porque ela é hoje considerada como uma doença. E, de fato, a família vai adoecendo, né? Não só a questão psicossomática das mulheres, mas uma coisa também que eu tenho acompanhado e tem crescido muito e tem assustado, são os pais e mães que estão se tornando dependentes químicos por causa dos filhos. As mães que passam a tomar muito medicamento por causa dos filhos e acabam se tornando dependentes de medicamentos. Eu vi um caso há poucos dias que eu fiquei horrorizado. Nós tratamos um menino há alguns anos atrás que ele estava usando, era usuário de crack, e a mãe, para ficar junto com ele, foi lá usar crack também. O menino conseguiu sair, a mãe não. A mãe estava lá na Cracolândia. Lá. Então, essa questão da doença e a doença, ela não é contagiante, mas ela é contagiosa. Ela não é contagiosa, mas ela é contagiante. Quem vive próximo de um doente, a probabilidade de adoecer também é muito grande. E é muito triste a gente ver as famílias adoecerem por conta da dependência química. Puxa, muito boa a consideração. Fiquei bem feliz. O pessoal está enviando aqui algumas mensagens aqui na página, dando algumas sugestões. Uma delas foi o Thiago Dias, que falou um pouco a respeito das violências que podem acontecer dentro de clínicas, né? Mas por parte de terapeutas, mas também pode ser citado com relação a como eles lidam, se a violência vem por parte dos dependentes também, né? Com relação a se as mães, se existe algum tratamento para a família em conjunto com o tratamento do dependente, também é um assunto interessante, né? Uma pessoa é internada de maneira compulsória
ou de maneira involuntária, se os pais, se os parentes podem também ter um acompanhamento psicológico, né, ou psiquiátrico, para evitar talvez essa questão dos pais entrarem também num problema de dependência, né, como o Edivaldo comentou. E eu fico bem feliz, né, de poder estar participando com vocês, conversando e conhecendo melhor vocês dentro desse assunto, que é do tratamento de dependência química. A Estúdio 7 Brasil, ela tem dado apoio para o Cris, né, Cris, com relação a essa questão da parte de marketing, parte do desenvolvimento da identidade do site, né, da reviver.blog.br. E o nosso objetivo é que tu consiga alcançar o sucesso, Cris. E a gente vai estar com vocês aí dando esse apoio com relação às lives, com relação à parte de marketing. Ficamos muito felizes também em ter a oportunidade de conhecer o Edivaldo. Sabemos que não essa questão de já ter passado pela situação de ser dependente químico, no caso de vocês, faz com que vocês tenham uma capacidade maior de poder ajudar uma pessoa nessa situação. Olha, você está numa situação que talvez eu já tenha passado no passado, né? Então a gente pode te ajudar. Então fica até um pouco mais fácil para esse dependente aceitar ajuda, né? Principalmente essa questão do compulsória e do involuntário, né? Fazer com que ele entenda que realmente é possível, né? Que ele consiga se recuperar. E também saber que não é só a questão do assintomático, o uso da droga não é só o problema maior, e sim tem outras coisas por trás e que precisam ser tratadas também, é outra informação muito importante. Então eu, da minha parte, agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nas lives. Nós vamos fazer as anotações dos assuntos que forem abordados aqui na página, e aqueles que assistirem essa live, depois quando ela ficar gravada, se quiserem deixar sugestões também de assunto, nós estaremos abertos. E só informamos, né, e reafirmamos que a próxima live ela vai ser em média daqui a 15 dias. Vamos fazer a arte para divulgar ela na Reviver e no site também. E o horário também provavelmente será às 19 horas novamente. E assim a gente agradece o Cris pela participação, agradecemos também o Edivaldo e deixamos com vocês as considerações finais então para agradecer o público e pedir para eles compartilharem também essa informação com o público deles. Leandro, agradecido imensamente, tá, pela participação do Estúdio Site Brasil, está nos acompanhando e nos apoiando aí nessa trajetória, com certeza, fazendo total diferença, né, em todos os sentidos. Com certeza, cada live que nós formos fazer, com certeza, a tendência é melhorar cada vez mais, levar inúmeros assuntos diferentes, para as pessoas que têm o interesse realmente de conhecer um pouquinho mais sobre dependência química. Novamente, é um imenso prazer ter o Edivaldo junto aí, tá podendo falar um pouco e passar um pouco da sua experiência e do seu conhecimento também relacionado à dependência química, né, Edivaldo? Então, eu sou suspeito de falar que nós trabalhamos alguns anos atrás, aí, um certo período, né, e sempre fui fã do trabalho dele, gosto muito do trabalho dele, da forma de abordagem, metodologia de trabalho. Então, aprendi muito, grande profissional, né, e com certeza vai participar de outras lives com nós aqui, né, Edivaldo? Tamo junto. Oi, Edivaldo. Antes que tu possa se despedir, na última live tu citou algumas frases bem impactantes da tua autoria. Tu não tem publicado isso em nenhum local, não, para a gente poder acompanhar? Na verdade, o que acontece? Eu vou soltando e eu tenho muitas coisas assim, né? Até eu reabilitei agora o meu Instagram e eu quero ver se eu começo a fazer algumas coisas. Eu tenho um material escrito, na verdade eu já tenho um livro aí que está, né, na fase de edição, já tinha até negociado a possibilidade de poder estar editando ele esse ano aí, mas aconteceram vários outros problemas, né? E eu tenho já assim um material, mas logo, se Deus quiser, vai estar aí para vocês aí, né? Uma nova maneira de viver, chama-se o livro. Olha só, de primeira mão então para o público que está assistindo aí já sabe, hein? Edivaldo, você vai lançar o livro aí com seus pensamentos, porque realmente são bem impactantes, alguns que tu cita assim só para dar um gostinho, já para fazer com que a gente compre o livro depois, tá esperto. Mas eu gostaria de se despedir do público aí?
Eu gostaria de agradecer, né, deixar aqui o meu mais sincero boa noite aí a todos vocês, agradecer pelo público que participa. Eu espero, né, que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Eu estava ouvindo vocês falarem assim e eu estava aqui viajando dentro de mim, né? Eu tenho 2 cursos na Febract, de monitoria e coordenador de comunidades terapêuticas. Eu tenho um curso de terapia racional e emotiva. Eu tenho um curso de PNL com ênfase em neurolinguística, com ênfase em dependência química. Eu tenho o curso aí agora, né, que eu estou fazendo agora, esses últimos dias, de psicoterapia. Mas, na verdade, sim, o que mais me habilita a poder estar aqui falando para vocês é o fato de eu ser um dependente químico em recuperação, que foi no inferno e voltou, para trazer uma mensagem que existe vida após as drogas, né? E que é possível, sim, viver sem as drogas, e que é passivo e que vale a pena. Eu quero estar deixando aqui o meu número de telefone, né, que é 051 99-103-0993. Antes de você tomar qualquer atitude em relação ao seu doente, nos consulte, nos procure. Nós estamos aqui para esclarecer para vocês, assim, na melhor das boas intenções, o que pode ser feito, o que nós podemos fazer, porque, igual o Leandro estava falando aí, em alguns casos talvez não precise nem de uma intervenção de internação, é só simplesmente uma questão de acompanhamento terapêutico, né? E nós estamos aqui, nós temos o conhecimento, nós temos em base para isso. Como eu disse, assim, todos os meus cursos, todo o tempo que eu trabalho dentro da área de dependência química, sim, me trouxeram algum conhecimento. Mas o que me torna mais apto é ser um que voltou do inferno. Então, uma boa noite para todos vocês, né? E fiquem com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Edivaldo. Muito obrigado, Cris. Fico muito feliz, né, novamente de ter participado com vocês. E até a próxima live, então. Uma boa noite para todo mundo e fiquem ligados na próxima live. Boa noite. Boa noite. Boa noite.